Primeiramente, boa tarde, professor e colegas. Hoje nós vamos falar sobre estruturas de ancoragem e plataforma de segurança, e citar alguns exemplos de EPIs e EPCs, e em que momentos eles são utilizados. Mas antes eu gostaria de nos apresentar. Nosso grupo se consiste no grupo Diego Henrique de Camargo, Gabriel Souza, Lucas Luciano, Pedro Henrique e Vitor Hugo. O que é um sistema de ancoragem? Temos o ponto de ancoragem. O ponto de ancoragem é um dispositivo responsável por suportar as forças da queda durante os serviços de altura, por conta da sua importante função. O que é um sistema de ancoragem? Temos o ponto de ancoragem. O ponto de ancoragem é um dispositivo responsável por suportar as forças da queda durante os serviços de altura. Por conta de sua importante função, os pontos de ancoragem são obrigatórios durante o trabalho. Segundo a NR35, é imprescindível na regulamentação do acesso por corda. A importância do sistema de ancoragem. Quando falamos em trabalho em altura, certamente um dos pontos mais importantes para a segurança é a ancoragem. Não faz sentido ter os melhores treinamentos e equipamentos se não houver pontos de ancoragem bem projetados e testados. Ou seja, tão importante quanto escolher o EPI correto para a sua equipe é desenvolver um sistema confiável e resistente que promova a proteção completa contra a queda. Sem uma ancoragem eficiente, simplesmente não há segurança. No trabalho em altura, a ancoragem consiste em manter o trabalhador estável e evitar uma possível queda, através de um sistema onde cordas e cabos de aço são sustentados por estruturas fixas. Os dispositivos de ancoragem são partes obrigatórias nas quatro categorias de equipamentos para o trabalho em altura: retenção de queda, posicionamento, para afirmar o trabalhador, permitindo o trabalho em alturas com as mãos livres, acesso por corda e resgate. Eles devem seguir uma série de normas e técnicas definidas por lei e demandam muito planejamento e responsáveis técnicos. Boa tarde, eu me chamo Vitor e hoje eu vim falar um pouco mais sobre os equipamentos de proteção coletiva, os EPCs. Bom, basicamente eles são fundamentais para preservar a integridade física dos colaboradores e das demais pessoas que circulam no ambiente de risco. Sua utilização é prevista por normas regulamentadoras e é que as empresas que desrespeitam as regras ficam sujeitas a penalidades. No entanto, mais que cumprir as exigências legais, o uso correto do EPC garante a maior produtividade da empresa, uma vez que o risco de acidente é reduzido. Com isso, além da melhoria da qualidade de vida dos colaboradores, a possibilidade de interrupção de atividades para a adoção de medidas corretivas também se torna menor. Bom, na imagem, podemos observar três tipos de equipamento de proteção coletiva, como o cone de sinalização, que tem como funcionalidade a demarcação de lugares. E em seguida temos o capacete, ou capacete de obra, que é um objeto que serve para proteger a cabeça de impactos externos. E a última imagem, que são as placas de sinalização de segurança. Ela serve, portanto, para orientar os trabalhadores e visitantes acerca de informações importantes a respeito daquele local. Continuando a explicação, vou falar sobre EPI, Equipamento de Proteção Individual. Ele é todo dispositivo ou produto de uso individual que é utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção contra risco de capazes de ameaçar a segurança e a sua saúde. Na imagem, temos três tipos de equipamento de proteção individual, como óculos de proteção. Este equipamento auxilia a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, sendo de forma fundamental para a proteção dos olhos, para colaborar contra diversos riscos existentes. O capacete, que serve para proteger a cabeça de impactos externos. E a última, que são as luvas, que serve para proteger a mão de qualquer risco externo. Continuando na explicação da matéria, agora eu vou falar um pouco sobre a alça de transferência descartável. A alça de transferência descartável é um instrumento de uso laboratoriais de microbiologia, composta por um fio metálico de platina, quando é chamado também de alça platina. O aço inoxidável preso a um cabo de vidro, um bastão de vidro ou um plástico de comprimento adequado.
São atualmente também fabricadas alças de transferências totalmente em plásticos e descartáveis. São usadas para transferir materiais contendo micro-organismos, como bactérias, leveduras, de um meio de cultura ou material em análise para outro meio. As alças de transferências metálicas são flambadas constantemente em um bico de Brusmer ou lamparina a álcool durante seu uso, proporcionando esterilização e com isso evitando contaminação indesejada dos meios de trabalho. Bom, o kit da alça, né, ele varia de 18 a R$ 29,90 reais. Boa tarde, meu nome é Gabriel e eu vou falar sobre a NR35. A norma regulamentadora 35, ou apenas NR35, estabelece os requisitos mínimos de proteção para o trabalho em altura. A NR35. O sistema de ancoragem é definido como um conjunto de componentes que incorpora um ou mais pontos de ancoragem. Agora eu vou acrescentar um pouco aqui sobre esses dois slides e fala sobre NR35. A norma regulamentadora da 35 ou apenas NR35 estabelece os requisitos mínimos de proteção para o trabalho em altura envolvendo o planejamento, a organização e a execução. Ou seja, ela garante a segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente com o trabalho em altura. A ancoragem. No anexo 2 da NR35, o sistema de ancoragem é definido como um conjunto de componentes que incorporam um ou mais pontos de ancoragem, aos quais podem ser conectados equipamentos de proteção individual, o EPI, contra quedas e diretamente ou por meio de outro componente. Quem pode dar o curso de NR35? Conforme subitem 35.3.6 da norma regulamentadora do número 35, o treinamento de NR35 deverá ser ministrado por instrutores com comprovada proficiência no assunto, sob a responsabilidade profissional qualificada em segurança do trabalho. Boa tarde, meu nome é Lucas e eu vim falar sobre um pouco sobre sistemas de ancoragem. A ancoragem, estruturas de concretos e vigas metálicas, por exemplo, é a estrutura onde será instalado o seu dispositivo de ancoragem. O dispositivo de ancoragem, como ganchos, argolas e âncoras, é usado para ligar a ancoragem ao equipamento de conexão. Por sua vez, o equipamento de conexão, talabartes e trava-quedas, prende-se ao cinturão do paraquedista do trabalhador. Algumas informações importantes. O dispositivo de ancoragem deve ser capaz de sustentar as forças máximas aplicáveis numa queda. A força mínima que um dispositivo tem que suportar são 1.500 kgfs, quilos-gramas por força. A ancoragem deve ser alta o bastante para que, em caso de queda, o trabalhador não tenha contato com o solo ou qualquer outro obstáculo. O ideal é que o dispositivo de ancoragem fique sobre a cabeça, para evitar o efeito de pêndulo. O nome efeito pêndulo é dado à alusão a uma espécie de catraca que anda apenas para um lado. Os dispositivos podem ser temporários ou permanentes, com produtos específicos para cada caso. Todos os componentes devem ser feitos de materiais de qualidade e resistentes ao tempo e ao manuseio. Existem ancoragens para aço, concreto, telhados e outros estilos especializados, como postes e beirais. Tipos de dispositivos de ancoragem. Sistemas de ancoragem tipo A1. O A1 são planejados para serem fixados em uma sustentação por meio de uma ancoragem estrutural do elemento de fixação. Se for utilizado como ponto único da ancoragem, o tipo A1 deve ser empregado apenas para uso individual. Sistema de ancoragem tipo A2. Os sistemas de ancoragem tipo A2 foram desenvolvidos para áreas onde não são favorecidas para a utilização dos tipo A1. São fixados em telhados ou planos inclinados e podem ser um ponto fixo ou não. Os tipo B
não necessariamente são instalados por elementos de fixação definitivos, como as ancoragens estruturais. Eles são considerados provisórios e podem ser retirados após o término do serviço. Sistema de ancoragem tipo C, dimensionado em linhas vidas flexíveis, horizontais por meio de cabos de aço fixados por elementos de metal. Esse sistema não deve ter uma inclinação superior a 15 graus, por apresentar uma compressibilidade no seu direcionamento às ancoragens do tipo C. O tipo C é muito utilizado para manutenção de equipamentos e acesso por cordas. Estes tipos são aplicados em uma linha de ancoragem rígida. Esta linha não pode ter uma inclinação de mais de 15 graus. Quando medido entre uma ancoragem de extremidade e uma intermediária e qualquer outro ponto de sua trajetória, é um sistema bastante utilizado para a segurança do trabalhador, de carga e descarga. A diferença entre os tipos D e C se deve à linha de vida de ambos. No tipo C, a linha é feita com o cabo corda, e no tipo D utiliza-se viga ou trilho de metal para ancoragem. Projeto de sistema de ancoragem, seja na construção civil, energia, offshore, que seriam empresas onde tenham menor tributação para fins, ou na indústria em geral, existem inúmeros equipamentos, ferramentas e métodos de trabalho, o que gera riscos variados para o trabalhador em altura. E por isso, o sistema de ancoragem precisa de um projeto detalhado e específico para cada local, obedecendo todas as normas aplicáveis, onde o projeto deve analisar fatores como os materiais utilizados, altura da estrutura, forma de fixação, a segurança e muito mais. E todo o sistema de proteção contra a queda deve ser projetado por uma pessoa qualificada e experiente, oferecendo uma análise da estrutura, de sustentação, a sua compatibilidade com o dispositivo de ancoragem escolhido, ou seja, um projeto personalizado para cada trabalho. Além disso, os trabalhadores expostos ao risco da queda devem ser treinados sob a supervisão de um profissional capacitado e precisam ter conhecimento a fundo do sistema e equipamentos utilizados no trabalho.